Resumo de direito comercial. Conceito: ramo do direito que trata das relações jurídicas oriundas da prática do comércio. Com o advento da Lei 10.406 de 2002, o novo Código Civil brasileiro, houve uma fusão dos códigos civil e comercial no que se refere às relações de trato comercial, isto é, nas normas básicas. Principais características: cosmopolitismo. O direito comercial tem capacidade de tratar questões comerciais abrangentes, ou seja, trata de questões comerciais independentemente da nacionalidade das partes. Fragmentação. O direito comercial é constituído por várias manifestações jurídicas independentes. Em síntese, o direito comercial é constituído de várias normas. Informalidade. O direito comercial é marcado por um informalismo que visa a celeridade das transações mercantis. Isso porque, devido à dinâmica das atividades comerciais, ele necessita de plena atividade para se fazer valer. Onerosidade. O direito comercial se caracteriza pela onerosidade, ou seja, as transações mercantis sempre têm um objetivo econômico a ser alcançado, sempre visam um lucro imediato ou posterior. Fontes: Código Comercial, leis, tratados internacionais, regulamentos, legislação civil, usos e costumes, jurisprudência, analogia e princípios gerais do direito. Empresa: atividade que possui objeto mercantil e é exercida por empresário. Empresário: pode ser individual ou coletivo e tem como função a exploração da sociedade econômica por ele constituída. Conforme o artigo 966 do Código Civil, Lei 10.406 de 2002, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Inscrição obrigatória. Artigo 967 do Código Civil Brasileiro, CCB. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. A inscrição do empresário será feita mediante requerimento que contenha seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e, se casado, o regime de bens, a firma com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, o objeto e a sede da empresa. Capacidade empresarial. Artigos 972 a 980 do CCB. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Empresários são aqueles que praticam atividade econômica organizada para a produção, transformação ou circulação de bens e prestação de serviços visando lucro. O empresário pode ser pessoa física ou jurídica. Quando pessoa jurídica, estaremos diante de uma sociedade empresária que se constitui para a prática de atividade própria do interesse individual. Artigo 982 CC. Quando pessoa física, estaremos diante do empresário individual, que exerce profissionalmente atividade negocial. Artigo 966 CC. Para tanto, terá necessariamente que estar em pleno gozo da sua capacidade civil. Artigo 972 CC. Proibidos de exercer atividade empresarial. De acordo com o artigo 972 CC, são proibidos de exercer atividade empresarial funcionários públicos, militares da ativa, artigo 29 da Lei 6.880/80, deputados e senadores, artigo 54 CF, auxiliares do empresário, leiloeiros, despachantes, corretores, aduaneiros, falidos, artigo 102 da Lei 11.101/05. Aquele que é impedido de exercer atividade empresarial e mesmo assim se encarrega de exercê-la, estará desenvolvendo atividade irregular, podendo sofrer sanções. Porém, os atos por ele praticados não são nulos, tendo validade perante terceiros, devendo o impedido responder pelas obrigações contraídas. Os impedidos que exercem empresa estão sujeitos ao regime de falência, vez que se enquadram no conceito de empresário previsto no artigo 966 CC. Eles não estão sujeitos à recuperação. O fato de serem impedidos para o exercício da atividade empresarial não quer dizer que existem restrições de serem acionistas ou cotistas de uma sociedade empresária.
Capacidade de incapaz. Poderá um incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por intermédio de seus pais ou do autor de herança. Alienação de bens por empresário casado. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Da sociedade, artigos 981 a 985. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilhar entre si dos resultados. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro. Da sociedade não personificada. Enquanto não inscritos, os atos constitutivos, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Responsabilidade dos sócios na sociedade não personificada. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, isto é, do direito a nomear sócio principal a ser cobrado em caso de execução ou cobrança de dívida, aquele que contratou pela sociedade. Da sociedade em conta de participação, artigos 991 a 996 do CCB. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Obrigações. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante, nos termos do contrato social. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Contrato social na sociedade em conta de participação. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. Da sociedade personificada. Da sociedade simples, artigos 997 a 1000 do CCB. Do contrato social. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além das cláusulas estipuladas pelas partes mencionará o nome, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e a residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou denominação, a nacionalidade e a sede dos sócios, se jurídicas, a denominação, o objeto, a sede e o prazo da sociedade, o capital da sociedade expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária, a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. As prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. E ainda, se os sócios respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. Obrigação de registro em cartório competente. Nos 30 dias subsequentes à sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato, e se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. Dos direitos e obrigações dos sócios, artigos 1001 a 1009 do CCB. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando, liquidada a sociedade,
extinguirem-se as responsabilidades sociais. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. Modificação do contrato social. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio. Participação dos sócios. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Da administração, artigos 1010 a 1021 do CCB. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contado segundo o valor das cotas de cada um. Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. Vedação à administração da sociedade. Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concusão ou peculato, ou ainda por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Responsabilidade do administrador. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Das relações com terceiros. Artigos 1022 a 1027 do CCB. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes judiciais, ou, não os havendo, por intermédio de qualquer administrador. Responsabilidade dos sócios. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Da resolução da sociedade em relação a um sócio. Artigos 1028 a 1032 do CCB. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente. Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, e se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Exclusão indireta de sócio. Pode o sócio ser excluído judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja cota tenha sido liquidada. Responsabilidade dos herdeiros. A retirada, a exclusão ou a morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos depois de averbada a resolução da sociedade. Nem, nos 2 primeiros casos, isto é, na retirada e na exclusão, da responsabilidade pelas obrigações posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Da dissolução, artigos 1033 a 1038 do CCB. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Quando ocorrer o consenso unânime dos sócios, ou a deliberação desses, por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado, ou a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de 180 dias, e ainda quando ocorrer a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.
Dissolução judicial. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer dos sócios quando anulada a sua constituição, exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Da sociedade em nome coletivo. Artigo 1039 a 1044. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Da sociedade em comandita simples, artigos 1045 a 1051 do CCB. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Dos direitos. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo. Aos comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo, sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações. Não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades de sócio comanditado. Da sociedade limitada, artigos 1052 a 1054 do CCB. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Das cotas, artigos 1055 a 1059 do CCB. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Da administração, artigos 1060 a 1065 do CCB. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. Do Conselho Fiscal, artigos 1066 a 1070 do CCB. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos Sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal, composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos em Assembleia Anual. Impedimentos para o Conselho Fiscal. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores e o cônjuge ou parente destes até o 3º grau. Das deliberações dos sócios, artigos 1071 a 1082 do CCB. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, a aprovação das contas da administração, a designação dos administradores, quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, a modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou a cessação do estado de liquidação, a nomeação e a destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas, e o pedido de concordata. Do aumento e da resolução do capital, artigos 1081 a 1084 do CCB. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Da sociedade anônima, artigos 1088 a 1092 do CCB. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Companhias abertas são aquelas cujos valores mobiliários são admitidos à negociação nas bolsas de valores ou mercados de balcão. A companhia aberta caracteriza-se pelo fato de buscar recursos junto ao público, oferecendo valores mobiliários de sua emissão a qualquer pessoa indistintamente. A lei determina o controle governamental sobre as sociedades anônimas abertas, com o objetivo de conferir ao mercado acionário uma certa segurança.
De acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º e parágrafo 2º da LSA, a companhia aberta só pode captar recursos, ou seja, só pode oferecer ao público valores mobiliários mediante prévia autorização do governo, que se materializa com o seu registro junto à CVM, bem como nos dos lançamentos de seus valores na CVM, autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda. Artigo 19 da Lei 6.385/76 LCVM. Companhias fechadas são aquelas cujas ações não são negociáveis no mercado de capitais, ou seja, não são ofertadas ao público em geral. As sociedades anônimas fechadas não precisam de registro junto à CVM, pois não captam recursos junto aos investidores em geral. As companhias fechadas geralmente são empresas de pequeno e médio porte, formadas por grupos fechados que possuem mesmo interesse e já se conhecem. Exceção à característica de sociedade de capitais, artigo 36 da LSA. Da sociedade em comandita por ações, artigo 1090. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes do capítulo 6º do CCB e opera sob firma ou denominação. Da sociedade cooperativa, características: variabilidade ou dispensa do capital social. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital à sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado, e indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Da Sociedade Nacional, artigos 1126 a 1133 do CCB. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Da Sociedade Estrangeira, artigos 1134 a 1141 do CCB. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Do estabelecimento, artigos 1142 a 1149 do CCB. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Do registro, artigo 1150 do CCB. Nos termos da Lei 8.934/94, o empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Do nome empresarial, artigos 1155 ao 1168 do CCB. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa. Dos prepostos, artigos 1169 a 1171 do CCB. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas. Do gerente, artigos 1172 a 1178 do CCB. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência. Títulos de crédito. Conforme o artigo 887 do Código Civil Brasileiro, o título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, e somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. De forma genérica, o título de crédito é um documento que garante direitos a seu portador frente ao dever de pagamento por parte do devedor. Classificação dos títulos de crédito quanto à circulação, ao portador.
são os títulos que não identificam o portador, garantindo a este o direito de recebimento. Geralmente possuem o termo pague-se ao portador. Nominativos são os títulos que trazem em seu bojo a identificação do credor. Geralmente possuem a expressão pague-se a fulano de tal o valor X. Quanto à natureza de crédito, próprios são aqueles que traduzem uma verdadeira operação de crédito, na qual uma pessoa empresta a outra uma determinada quantia para pagamento futuro. Impróprios são aqueles que não apresentam uma operação de crédito, sendo seu pagamento à vista. Quanto à emissão, abstratos são aqueles que se desvinculam por completo da causa que lhes deu origem. Causais são aqueles que se vinculam à causa que lhes deu origem. Principais espécies de títulos de crédito: letra de câmbio, ordem de pagamento pela qual, em uma relação de 3 pessoas, o possuidor de um crédito o transfere a terceiro ou ao próprio devedor mediante a expedição da letra de câmbio. As 3 pessoas existentes nesta modalidade recebem a seguinte designação: sacador, pessoa que emite a letra de câmbio, devido à existência de crédito perante um devedor. Sacado, pessoa que tem um compromisso de saldar a letra de câmbio, haja vista sua condição de aceitante de pagamento do crédito. E tomador, pessoa que irá se beneficiar do crédito a ser pago mediante a letra de câmbio. Nota promissória. É um título em que algumas formalidades devem ser respeitadas para sua valia. De forma geral, é uma promessa de pagamento efetivada através da emissão da nota, na qual consta o compromisso de pagamento dessa a um credor determinado. Conforme o Decreto 57.663/66, Lei Uniforme, a nota promissória deverá conter obrigatoriamente, sob pena de nulidade, os seguintes elementos: a denominação nota provisória incerta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada, à época do pagamento. A indicação do lugar em que se efetuar o pagamento. O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga. A indicação da data e do lugar onde a nota promissória é passada. E a assinatura de quem passa a nota promissória, isso é, do subscritor. Cheque. Conforme a Lei nº 7.357/85, o cheque é uma ordem de pagamento à vista sacada contra uma instituição financeira para que efetive um determinado pagamento à pessoa favorecida pela ordem de pagamento contida no cheque, que pode ser ao portador ou nominal. Para a devida valia, o cheque deve conter a denominação cheque inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido. A ordem incondicional de pagar quantia determinada. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, isto é, do sacado. A indicação do lugar de pagamento. A indicação da data e do lugar da emissão. E a assinatura do emitente ou sacador ou de seu mandatário, com poderes especiais. Duplicata, efetuada uma compra e venda mercantil ou de prestação de serviços e devidamente expedida a fatura, pode o emitente da fatura expedir dela uma duplicata que irá servir de documento hábil a comprovar a obrigação pecuniária advinda do contrato. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Conforme Lei 5.474/68, a duplicata deverá conter a denominação duplicata, a data de sua emissão e o número de ordem, o número da fatura, a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista, o nome e o domicílio do vendedor e do comprador, a importância a pagar em algarismos e por extenso, a praça de pagamento, a cláusula à ordem, a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador como aceite, cambial, e a assinatura do emitente. Lei de Falência, Lei nº 11.101 de 2005. Com a edição da nova Lei de Falências, 2 formas foram criadas para evitar a crise falimentar das empresas: a recuperação judicial e a extrajudicial. Os institutos de recuperação extrajudicial, judicial e falência são regidos pelo disposto na Lei 11.101/05, denominada Lei de Recuperação e Falências, LRF.
Estão sujeitos a tais institutos o empresário e a sociedade empresária. Ocorre que o artigo 2º da LRF exclui de sua incidência algumas sociedades. São elas empresa pública e sociedade de economia mista, instituição financeira pública e privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operador de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, outras entidades legalmente equiparadas e sociedades irregulares, e os proibidos de atuar empresarialmente. Recuperação judicial. Na recuperação judicial ou na falência, não são exigíveis do devedor as obrigações a título gratuito, nem as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Da prescrição. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspendem o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Prazo. Na recuperação judicial, a suspensão, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se após o decurso do prazo o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Das execuções fiscais. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. Da verificação e da habilitação de créditos. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Habilitação de crédito em atraso. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. O procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para a inclusão do respectivo crédito. Do administrador judicial e do comitê de credores. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores em Assembleia Geral e terá a seguinte composição: um representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 suplentes, um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, com 2 suplentes. Um representante indicado pela classe de operadores quirografários e com privilégios gerais, com 2 suplentes. Da recuperação judicial. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Condição para requerer recuperação judicial. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Não ter, há menos de 8 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial. E não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei de falência. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros do devedor, pelo inventariante ou pelo sócio remanescente. Créditos sujeitos à recuperação judicial. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Meios de recuperação de crédito. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente. Alteração do controle societário, substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Aumento de capital social, trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Constituição de sociedade de credores. Venda parcial dos bens. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-lhe inclusive os contratos de crédito rural sem prejuízo do disposto em legislação específica. Usufruto da empresa, administração compartilhada, emissão de valores mobiliários e constituição de sociedade de propósito específico para adjucar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor. Do pedido e do processamento da recuperação judicial, a petição inicial de recuperação judicial será instruída, com a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, com as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Com a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Com a relação integral dos empregados em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Com a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. Com a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Com extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Com certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. E, finalmente, com a relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Plano de recuperação judicial. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial sob pena de convolução em falência e deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 da Lei de Falência e seu resumo. Demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Do procedimento de recuperação judicial.
Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. A Assembleia Geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do Comitê de Credores. Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz decretará a falência do devedor. Cumpridas as exigências, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos pendentes à Assembleia, independentemente de classes. A aprovação de 2 das classes de credores, ou, caso haja somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas, e na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 2º do Código de Processo Civil. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Do plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial. Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. O plano especial de recuperação judicial limitar-se-á às seguintes condições: abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais. Preverá parcelamento em até 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 12% ao ano. Preverá o pagamento da primeira parcela no prazo máximo de 180 dias, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial, e estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, depois de ouvido o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. Da convocação da recuperação judicial em falência. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial nas seguintes situações: por deliberação da Assembleia Geral de Credores, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação, quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, ou por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. A decretação da falência nas situações mencionadas não impede a decretação por inadimplento de obrigação não sujeita à recuperação judicial. Da falência. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. Competência do juízo. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Vencimento de dívidas. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do vendedor e dos sócios, ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos da lei de falência. Ordem dos pedidos e processos. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas à distribuição por dependência. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer instância. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso.
Da classificação dos créditos. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias. E créditos com privilégio especial. Do procedimento para a decretação da falência. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal, ou pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Realiza, ou por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. Transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. Simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor. Dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com os bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Abandona estabelecimentos ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento, ou deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Legitimidade para requerimento da falência. Podem requerer a falência do devedor, o próprio devedor, na forma do disposto nos artigos 105 a 107 da Lei de Falência. O cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante, o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, ou qualquer credor. Da inabilitação empresarial, dos direitos e deveres do falido. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações. Fim do período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro. Desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar seus bens ou deles dispor. Deveres do falido. A decretação da falência impõe ao falido o dever de assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar para constar do dito termo. Deveres do falido. A decretação da falência impõe ao falido o dever de assinar nos autos, desde que intimado da decisão. Termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar para constar do dito termo as causas determinantes da sua falência quando requerida pelos credores. Tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas alterações. O nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios. Os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando o seu objeto, nome e endereço do mandatário. Seus bens imóveis e os bens móveis que não se encontram no estabelecimento. Se faz parte de outras sociedades, exibindo o respectivo contrato. Suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu. A decretação de falência impõe ainda ao falido os seguintes deveres: depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial depois de encerrados por termos assinados pelo juiz. Não se ausentar do lugar onde se proceda à falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador bastante sob as penas cominadas na lei.
comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador quando não for indispensável sua presença. Entregar sem demora todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe para serem arrecadados os bens que porventura tenha em poder de terceiros. Prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que interessem a falência. Auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza. Examinar as habilitações de crédito apresentadas. Assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros. Manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz. Apresentar no prazo fixado pelo juiz a relação de seus credores. Examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. Da falência requerida pelo próprio devedor. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência. Da arrecadação e da custódia dos bens. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. Da realização do ativo, logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência. 1. Alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco. 2. Alienação da empresa com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente. 3. Alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor. E 4. Alienação dos bens individualmente considerados. Do pagamento aos credores, realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação e às decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. Do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido, concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. A realização do ativo consiste na conversão dos bens do devedor em dinheiro para pagamento de suas dívidas. Realizados os bens, serão convertidos para seu valor em moeda, e o montante arrecadado será utilizado para pagamento dos credores nos moldes previstos no quadro geral de credores. As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados, que ao final serão apensados nos autos da falência. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. Da recuperação extrajudicial. Poderá requerer recuperação extrajudicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Não ter, há menos de 8 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial. E não ter sido condenado, ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei de falência. O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial se estiver pendente pedido de recuperação judicial, ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 anos. Da suspensão de direitos. O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções,
Nem há impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa aos demais signatários. Da homologação em juízo. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial. Contratos mercantis. São os contratos firmados entre empresários, estando sujeitos a 2 intervenções legais, o Código Civil e o Código do Consumidor. Compra e venda mercantil, contrato pelo qual o vendedor assume a obrigação de transferir domínio da coisa ao comprador após ter recebido um preço em dinheiro. O artigo 482 do CCB prevê que a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Algumas espécies de contratos mercantis. Alienação fiduciária, contrato pelo qual o credor reserva a posse indireta do bem alienado, mediante uma contra-obrigação financeira a ser suportada pelo devedor, o qual é possuidor e depositário do bem alienado. Contrato estimatório ou de consignação. Contrato pelo qual o proprietário do bem ou o consignante entrega ao vendedor ou consignatário o bem para devida venda e respectiva paga de preço, ajustado em prazo determinado, sendo possível a devolução do bem em caso de ineficácia da venda. Comissão mercantil. Conforme os artigos 693 a 709 do CCB, o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. O comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, e não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Mandato mercantil. Conforme o artigo 653 do CCB, opera-se um mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. No direito comercial, o mandato é sempre oneroso e deve ser oriundo de empresário, que deve, por meio dele, outorgar a terceiro a gestão de seus negócios empresariais. Contrato de transporte. Conforme os artigos 730 a 756 do Código Civil, pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas. O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso. Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária será estendida ao substituto. Contrato de seguro. Conforme o artigo 757 do CCB, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Somente pode ser parte no contrato de seguro como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos à ordem ou ao portador e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Leasing ou arrendamento mercantil.
Nos termos da Lei 6.099/74, combinada com a Resolução 2.309/96 do Banco Central, considera-se arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica na qualidade de arrendadora e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. Tem como característica principal a possibilidade de o arrendatário, se quiser, comprar o bem objeto de arrendamento. Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições: prazo do contrato, valor de cada contraprestação por períodos determinados não superiores a 1 semestre, opção de compra ou renovação de contrato como faculdade do arrendatário, e preço para opção de compra ou critério para sua fixação quando for estipulada esta cláusula. Franquia. Conforme o artigo 2º da Lei 8.955/94, a franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional, desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo